Oi, gente, bem-vindo ao canal. E para começar, vamos fazer a resenha do livro No Escuro, de Elizabeth Hales. Bem, eu vou comentar sobre o livro e no final vou dizer para vocês aqui umas anotações que eu fiz e eu digo no finalzinho sobre o que eu achei. Bem, no início, já deixo bem claro que esse livro aqui ele tem vários gatilhos de abuso, de perseguição, de violência sexual. Então, se você tem gatilhos em relação a isso, confere se você vai ler ou não. Tanto que eu já deixo um aviso que na primeira página desse livro aqui, porque na primeira não. Ele começa com o julgamento. No primeiro capítulo, que os capítulos aqui são todos com o título de datas, né, que é dia da semana, dia do mês e o ano, que é o quinta-feira, 21 de junho de 2001. Aqui tem uma cena muito forte, que é um feminicídio, que é bem explícito, então, se você quiser pular essa parte, isso aqui é importante para entender no final, você pula, que é uma página e meia somente. E aqui nós temos duas histórias. Uma que se passa de 2003 para frente, e a outra que é de 2007 para frente. A de 2003 vai acompanhar a vida da Catherine com Lee. Então, Catherine é uma moça, uma jovem, que ela é órfã, que ela perdeu os pais, quando ela estava na faculdade, os pais sofreram um acidente de carro e chegaram a falecer. Então ela é uma mulher independente, uma mulher que tem o trabalho dela, a casa dela, o carro dela, e ela gosta muito de viver a vida se divertindo com as amigas, né? Porque todo dia ela sai para pubs, para festas no final de semana, às vezes até festa mesmo durante a semana também. Então ela vive a vida. Até que um certo dia ela conhece o Lee, né? E naquele dia em que eles estão fazendo um trabalho de segurança na boate, porque o dono da boate é amigo dele, então foi meio que um favor que ele estava fazendo. E o Lee é um tipo de padrãozão. Alto, musculoso, branco, louro, do olho azul, tão azul que os amigos pensam que ele usa lente de contato. E ela se encanta por ele e ele se encanta por ela, que ela também é muito bonita, ela está usando um vestido vermelho muito bonito, e ele diz que vestidos vermelhos são o ponto fraco dele. Então eles se conhecem, é um cara maravilhoso, e também além dele ser um padrãozão esteticamente falando, ele transa muito bem. E ele, até que ele puxa ela para transar em lugares meio público, para ter aquela tensão de que vão ser ou não descobertos, que algumas pessoas gostam de fazer. Então o que acontece? E tanto ele demonstra para ela e para os amigos dela de que ele é um cara incrível. Ele demora um pouco para poder se apresentar para os amigos dela. Apesar dela já ter falado muito dele, ele demora para poder, né, conviver com os amigos dela. Porque até então, eles conhecem o amigo ele de longe, porque iam na festa junto com ela. Principalmente as amigas. E cada amiga tem o seu namorado, né? Então o que acontece? Com o passar do livro, ele começa a querer controlar ela, principalmente usando a desculpa inicial de que ele quer que ela use certas roupas e outras não use mais. E a desculpa que ele dá no livro, na história, é de que ele quer ver ela usando as roupas que agrada a ele, que dá tesão nele, o que a princípio deixa ela empolgada, e ela acaba cedendo, né? Porque ela acredita que realmente, como ela quer agradar ele também em muitas coisas, porque ele faz de tudo para agradar ela também, então ela acha que é uma troca de agrados, então ela acaba usando realmente as roupas que ele gosta que ela use, ela acaba usando as roupas que ele gosta que ela use, mas na verdade isso é apenas uma desculpa controle, não é porque ele quer que ela use. Tem roupas que a não ser o vestido vermelho, na verdade que ele usa bastante, roupas mais curtas ou ele não quer que ela use. Ela não compra mais lingeries com o passar da história, por causa que ela fica com medo de achar que ela está usando com outras pessoas. Porque então ela pega e dá a chave da casa dela para ele, e ele começa a vir. Então, como ele tem um trabalho que ele não fala sobre o que é, e também não fala sobre a família dele, não fala
Ela nunca foi no apartamento dele ou na casa dele. Tudo acontece na casa dela. Até que um certo dia, Catherine entra no apartamento e descobre que alguém entrou ali e mexeu em algumas coisas. E quem mora sozinho sabe que a gente costuma deixar as coisas num só lugar e é sempre aquilo dali. Então ela percebe que estava fora do lugar e realmente, depois que ela dá uma prensadazinha nele, ele fala que foi ele que entrou e não disse nada para ela. E ela, claro que não gostou, porque ela se sentiu vigiada. E aí que a ladeira vai mais para baixo, por causa que ela se sente vigiada não só em casa, como na rua também. E realmente ele fica. Porque às vezes ele chega na casa dela e questiona ela de por que ela foi em certo lugar, o que ela estava fazendo, por que ela não veio direto para casa. Então tudo isso começa a fazer na vida da Catherine um inferno, de que ela se sente vigiada o tempo inteiro. E não mais dona da própria vida. Então ela pega e até que um certo dia ele chega bêbado da casa, né? Em casa, porque qual que tenho visto agora nos últimos livros de abuso é que sempre o cara começa a bater na mulher quando tem um álcool envolvido, né? Nessa história aqui não é diferente. Então, após a primeira agressão, e após alguns outros ocorridos, ela toma coragem e termina com ele. Só que a melhor amiga dela até então, que é a Sylvia, que já tinha demonstrado interesse por ele, acha ele um santo, tanto que ela pegou e ofereceu, sugeriu que houvesse um sexo a três, uma homenagem a Tuar, só que o que não vai pra frente. E é engraçado que eu achei meio estranho que a Silva, ela fala na cara da Catherine que acha ele gostoso, que quer transar com ele, e a Catherine não, apenas aceita. Não sei se pelo fato de ficar se sentindo feliz por ter um namorado tão desejável, enfim. Então essa mesma Sylvia liga para ela, elas ligam, né? Elas entram, não sei quem, não lembro qual era que foi que ligou para quem primeiro. Enfim, sei que a Sylvia fala com ela pelo telefone e de que o Lee tinha falado que estava muito chateado que a Catherine tinha terminado com ele e a Sylvia praticamente convence a Catherine a voltar para ele, né? E aí que ela comete mais um erro, né? Enfim. Então isso ficou meio estranho de início para Catherine porque ela não sabia que o Lee falava com a Sylvia, ela não tinha essa impressão, porque na verdade a Sylvia já tinha passado o número para ele faz tempo, né? Porque para fazer o homenagem a Troyes, o Lee não queria, né? Não concordou, não achou legal, mas sozinho com a Sylvia, ele mas a Sylvia só a dois, aí é uma outra história, né? Então, o que acontece? Ela volta para ele e as coisas só pioram. A casa dela também ela é roubada, porque é invadida a casa dela, furtado o notebook, alguma outra coisa que eu não lembro agora. Então fica no ar aí se vocês acham que isso faz parte do jogo dele ou não, porque fiquei com essa dúvida na cabeça também. Então ele começa a ser mais agressivo com ela, perseguir ela o tempo inteiro. Ela realmente não vive a própria vida mais. E o pior é que ele, como mostrou para ela inicialmente, e mostra para os amigos o tempo inteiro, de que ele era um homem imaculável, entendeu? E é isso que ele faz contra a Sylvia. Ele consegue colocar os próprios amigos dela contra ela e a favor dele. Porque ele diz para os amigos que ela é maluca, ela é histérica, de que ela auto se mutila. Ele pinta ela de doida, e diz para os amigos que ela esconde isso, e por ele conviver com ela, ele sabe, naquela velha desculpa de que só sabe quem convive, mas ela que tem autoridade para dizer o que é o que não é. Então ele realmente consegue fazer isso, consegue fazer com que os próprios amigos da Catherine se voltem contra ela e fiquem a favor dele. Sendo que os amigos dela são amigos dela de anos. Porque eu penso assim, que naturalmente você tem que ficar do lado dos seus amigos. E não de uma pessoa que você mal conhece. Então,
Eu não acho isso absurdo no livro, eu não acho que é algo forçado, porque eu já vivi isso, já vivi situações em que pessoas que me conheciam há muitos anos preferiam estar do lado de contra mim, em favor de alguém que era do meu convívio, não do delas. Prefiro ficar a favor dessa pessoa que elas não conheciam do que a meu favor. Então, isso realmente existe. E no caso de abuso, é algo muito grave, por causa que isso pode levar à morte de uma vítima, né? Enfim. Então a gente vai ver todo esse desenrolar dessa história. Então ela começa a verificar a casa, toda vez que ela chega do trabalho, e toda vez que ela verifica a casa tem algo diferente. Às vezes ele coloca umas coisinhas só para dizer que ele esteve lá, deixando entender de que ele sempre está por perto, que ele sempre está com os olhos em cima. Basicamente ele quase que mata ela. Mas isso também não é um spoiler, porque isso já está no início do livro. Tanto que o julgamento que começa esse livro é baseado nisso. Enfim. Agora nós temos a história da Kathy. Kathy. Eu me identifiquei muito com ela. Ela é uma mulher reclusa, fechada, tem um trabalho dela. Ela mudou-se para um apartamento novo não faz muito tempo, por causa que estava mais conveniente para ela mentalmente falando. Uma mulher que não interage com ninguém e que ela sofre de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então esse livro ele trata de duas coisas muito fortes, que é de abuso e TOC. A Kathy, ela acorda mais cedo para fazer suas verificações, que gera em torno de 1 hora e meia. Ela começa da rua, em frente ao apartamento dela. Ela observa as janelas, porque ela deixa umas janelas fechadas e outras janelas entreabertas, e verifica se estão tudo no mesmo ângulo que ela deixou, questão que ela deixa algumas luzes acesas, outras apagadas. Chega em casa, ela anota tudo, cada canto, cada cômodo da casa dela. Então o que acontece nesse livro aqui, que não é spoiler porque está na orelha do livro, é a Kathy no futuro. Então que te acompanha o quanto que ela está fragilizada, quebrada, psicologicamente falando, e que ela vive uma vida com toque. Ela não consegue viver, continua não vivendo para si mesma com a sombra do Lee em cima dela. Tudo aquilo aqui é uma consequência. Esse livro conta um abuso que está acontecendo e as consequências desse abuso na vida da personagem. Até que um certo dia ela conhece o Stuart, que ele vem morar em o mesmo prédio que ela, no apartamento acima do dela. Então, a princípio, ela não tem contato com ele, mas ela começa a ter uma confiança nele, porque ela se preocupa muito com o portão que fecha o prédio, que leva para a rua. Pronto, o que ela faz quando ela chega ou quando ela sai, ela tem que verificar as trancas, geralmente 7 vezes. Se está bom. E ela olha a angulação, ela olha o fecho, ela olha essa angulação para saber se realmente a porta e a armação da porta está totalmente alinhada e não está torta como se tivesse sido forçada. Então a gente vai assim, e quando ela não consegue fazer uma verificação correta, ela começa a entrar em pânico. Mas acontece que se realmente ela perceber que algo está errado, ela tem uma crise de pânico muito forte. Então tudo isso ela deixa pistas para ela mesma do seu modo de como todas as coisas estão. E quando ela volta em casa, ela quer encontrar essas coisas mesmo. Só pelo modo como o Stuart bate na porta, ela se sente mais aliviada, porque ela sabe que ele deixa a porta bem trancada. Porque ela já morou em outros prédios em que tinham mais pessoas ou pessoas mais inconsequentes que deixavam a porta da frente estrancada. Aí era complicado para ela. Porque se ela saísse do apartamento dela e visse a porta, às vezes ela tinha que voltar para fazer as verificações da porta porta do próprio apartamento dela. Até que ela conhece o Stuart, descobre que ele é um psicólogo, e ela não esconde esse toque para ninguém, porque se ela entra com a pessoa no prédio, ou sai, ela faz verificações, independente de quem está com ela ou não, se ela está sozinha ou se ela tem alguém. Então ele percebe, e Stuart, ele tenta não como psicólogo, porque no início ela recusa a ajuda dele, e também ele recusa a ajudá-la como psicólogo, tanto que ele indica outros para ela, porque ela não quer ser vista como uma louca, ela não quer
conversar com ele como se ele fosse um médico especialista. Ela queria conversar com ele como se fosse um amigo. E acaba ajudando ela aos poucos, passando confiança para ela. E o que é legal de acompanhar nessa história é de que a forma como é que ele trata ela acaba se desvencilhando do toque. Aos poucos, lógico, porque realmente ela vai até de ajuda depois para fazer algo mais intenso. Mas o convívio o convívio dele com ela, faz ela ficar mais segura. Ela começa a confiar nele e apenas não ficar preocupada com a segurança apenas através dela. Não que isso fosse um fardo para ele, mas ela acaba dando a ele algumas funções involuntariamente de confiabilidade. Entendeu? Ela se sente segura com ele e realmente Stuart é um cara incrível nesse livro. Gostei muito dele. Até que, um certo dia, no final de ano, não sei se é depois do Natal, ou no dia 28 de dezembro, o Lee estava preso, solto, depois de 3 anos preso. Então, quando ele estava preso, ela sabia que estava preso, ela já se sentia perseguida o tempo inteiro. Ela via ele através de outros caras que eram parecidos com ele, mas então ela continuava as verificações. Eu achava que era apenas por uma segurança geral, mas não, ela fazia essas verificações para se sentir protegida contra o Lee. Eu também, depois que ele é solto, aí que o bicho pega. Porque se ela já fazia verificações para se sentir segura, agora as verificações farão mais sentido ainda. Então vocês vão ler, acompanhar a história de como a Catherine, que virou Kathy, vai sair nessa história, se o livro vai atrás dela ou não, essas coisas, ou se ela vai conseguir ter uma vida com o Stuart, né? Mas vocês vão ver que vale a pena. Agora eu vou ler umas considerações que eu fiz aqui do livro, né? Ele é um livro, como vocês veem, ele é meio curtinho. Ele tem tem 333 páginas, né? Ela é uma escritora britânica, Elizabeth Hales. Esse é o primeiro livro dela. O livro da Intrínseca. Eu achei 3 erros gramaticais na tradução, não sei se do livro. A Kathy, quando ela enfim consegue sair com os amigos dela para pub de trabalho, amigos de trabalho, na saída ela é atacada por um de seus colegas de trabalho, sabe? Eu achei meio coerente por causa que eles estão em grupo, ele consegue afastar ela para um muro, colocar ela contra a parede, e enquanto ele passa os momentos lá com ela, o grupo deles não percebe que eles não estão mais ali. Porque eu penso assim, você está em grupo, se vocês sejam um pouco bêbados, alguns poucos, outros com menos, você vê que está faltando alguém, você volta e procura pela pessoa. Mas não, ele ficou lá com ela. Eu achei meio coerente essa parte. Ele ficou lá com ela, né? Tentando agarrar ela de todos os jeitos, né? Beijando ela à força, que ele queria mesmo fazer algo, abusar dela. Até que, graças a Deus, o Stuart aparece e salva eles, né? Então eu achei meio coerente que o grupo de amigos não retornou para ver onde que eles estavam. No dia seguinte, a amiga dela pega e fala no trabalho que ele voltou lá e disse apenas que ela tinha ido embora para casa. O que eu achei meio incoerente no livro também, eu acho que essa parte é mais para a forma de escrita, né? Apesar a forma de escrita da autora é muito boa. Eu achei aqui, lendo o livro, eu achei 2 pontos de descontinuação. Que é o seguinte, que a escritora escreve sobre um assunto que tem um fim, e no meio desse acontecimento ela esquece alguma coisa, de dizer algo. Então ela inicia aqui e termina, acho que não vou colocar para cá. Então o que acontece? Quando ela termina de escrever, ela põe uma vírgula e escreve após essa vírgula o que ela esqueceu de dizer no meio do ocorrido. Realmente foi algo que ela esqueceu de dizer, isso que ele colocou depois. Eu achei meio preguiçoso, eu acho que deveria ter reescrito o parágrafo, a página ou as páginas para poder colocar aquilo no meio que realmente fazia sentido, ao invés de apenas colocar uma vírgula e adicionar aquele conteúdo esquecido para poder, tipo assim, com a desculpa de que a personagem esqueceu de mencionar isso. Não gostei. As pessoas tenham me entendido. Eu acho que quando vocês lerem, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas realmente é uma questão de esquecer de escrever algo, só lembrar depois e colocar uma vírgula e escrever o que esqueceu. Falando sobre Catherine,
e li, tipo assim, eu gostei bastante de como foi escrito, né? Eu torci muito para personagem, fiquei angustiada, para personagem, fiquei angustiada com o que aconteceu com ela. Para vocês terem uma ideia, eu li sabia até a quilometragem do carro dela. Ela saísse do trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho fosse para um outro ponto, uma delegacia, um correio, qualquer coisa, fora do percurso do trabalho para a casa dela, ele saberia. Aí era assim, mais uma desculpa, entre outras, de bater nela, entendeu? E sobre a Kathy, eu me envolvi tanto na história porque eu comecei com um livro que estava meio arrastado para me ler. É perseguida, como ela se sente perseguida, eu consegui sentir isso também. Eu senti essa perseguição que a personagem estava sofrendo. Então isso me deixava muito angustiado, muito agoniado. Sabe aquele livro que aconteceu comigo, eu espero que aconteça com vocês também, porque vai ser uma experiência ótima de leitura. Porque se lê o livro com o coração acelerado, agoniado das próximas páginas do que vai acontecer ou não, então foi tipo isso. Uma coisa que me incomodou bastante nesse livro aqui foi a frequência que os homens choravam. Parece meio besta, mas eu achei um pouco irreal. Tanto o Lee quanto o Stuart choravam muito na frente da Catherine e da Kathy. Entendeu? Eles choravam muito. Isso me incomodou um pouco porque na vida real não é assim. Tem homens que choram muito, né? Não estou dizendo que homem não chora. Mas chorar em frente das pessoas, isso até hoje não é algo comum de homem. O homem, ele se contrai. Então, tinha situações lá que eles poderiam se expressar de forma diferente, mais masculinamente falando, mas eles choravam. Eu acho que por ser escrito por uma mulher, uma escritora, né? Ela colocou esse comportamento que não gostei. No geral, eu até nesse clube esse livro aqui, 4 estrelas, mas eu fui lendo o livro e me envolvendo tanto com a história que acabei dando 4 estrelas e meia. Então, e engraçado sobre o toque, eu quero dizer para vocês, me identifiquei muito porque quando eu era adolescente eu tive toque. Criança para adolescente, na verdade, adolescente nem tanto. Então, aqui no livro, a personagem trata muito bem disso. Eu não sei se a escritora teve toque ou se ela fez uma pesquisa sobre isso, porque, se eu não me engano, aqui no livro fala que ela trabalha como consultora para serviço de informações confidenciais da polícia. Então, as formas jurídicas e policiais e o desafio de se fazer uma queixa-crime com medo de ser ou não levada a sério, ela entende muito bem porque ela vive disso, né? Segundo o que o livro conta na biografia dela. Mas eu não sei dizer para vocês qual é a experiência que a autora tem com o toque. Mas ela falou muito bem. No caso aqui, ela focou mais no fato de que a Kathy, ela entrava em ataque, em crise de pânico, caso as suas verificações não fossem dadas como não fossem certas, tivesse algo errado. Algo assustador, para quem convive sabe, e quem não convive, vou estar dando explicado agora. Então, se você fazer uma verificação de toque, não é apenas para quem olha acha isso absurdo. A pessoa lá fecha a porta e está fechada, ok. Mas você sai e de repente parece que você desliga a memória. Você não tem certeza se realmente a porta está fechada. Aí você volta. Eu acho que o toque tem a ver com uma quebra de memória. É associada à insegurança. Porque se você verifica uma porta, se ela está fechada, quando você vai trabalhar, quando você vai para a academia, quando você está em casa para dormir também. Porque no caso aqui, a Kathy fazia verificações quando ela do trabalho e quando ela saía para trabalhar. No meu caso, acontecia que eu fazia verificações quando eu ia dormir, para que a casa não fosse assaltada e tudo mais, ou que alguém invadisse. Então você fecha a porta e balança a maçaneta para ver se a porta está fechada ou não, e você vira as costas, aí você pensa, fechei mesmo, está fechada. Aí você volta, verifica lá de novo. Então, isso aqui é a pessoa que tem toque, ela se faz como ela se sente obrigada a isso.
É algo incontrolável, é algo que tem que ser feito, porque se você deita, ou se você sai, você fica o tempo inteiro preocupado se você deixou a casa aberta ou deixou a casa fechada, e você fica o tempo inteiro pensando que alguém vai entrar enquanto você está dormindo, ou que alguém vai entrar quando você não estiver aqui, ou que você pode chegar na sua casa e encontrar alguém que pode fazer o mal. Então isso é muito complicado e ela descreveu muito bem essa parte. Eu tive outros toques também. Aqui a personagem também ela tem contagem de passos. Eu também contava meus passos às vezes fazia contagens aleatórias também. Tinha um toque que eu tinha que era muito peculiar, de que quando eu andava para algum lugar, por exemplo, no colégio, eu andava pelos corredores e tudo mais, e eu tinha que ir embora. Ou eu tinha que voltar para a sala, por exemplo. Eu não seguia pelo caminho mais curto para voltar para casa, para a sala de aula. Eu tinha que retornar, como se fosse um ponto de chegada, eu tinha que retornar todo o percurso corretamente por onde eu passei até voltar ao ponto de partida, que era a porta da sala de aula, para poder eu entrar na porta da sala de aula. Era uma coisa que eu não conseguia andar para frente. Eu tinha que fazer todo o caminho. Mas é claro que eu dava meia volta para fazer isso, porque ia ser meio estranho se eu fizesse isso andando para trás de costas, né? Porque no caso do toque, isso até poderia ser possível se a pessoa que faz esse toque, ela tem a consciência de que ela está fazendo algo meio que fora da curva e vergonhoso se for descoberto. Então, muitas pessoas que têm toque fazem isso secretamente sem ninguém ver. Então, muita gente, ela pode ter transtorno de toque ao seu lado, pode estar sofrendo com isso e você não perceba, porque a pessoa esconde isso de você e de todo mundo. Então eu fazia isso. Então eu me livrei dessas situações por conta própria, porque como eu digo para meus amigos, né, como eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo, eu sou meu próprio psicólogo. Mas é algo muito pesado, que tu te atrasa, porque como no livro ela acordava 1h30 antes do que ela deveria realmente acordar, só por conta das verificações e para não chegar pesado no trabalho. Então é uma coisa pesada, maçante, que não desejo isso para ninguém. Aqui no livro é o livro que eu gostei muito de ter abordado esse tema. Ele aborda vários temas, como já te falei para vocês, vários temas bem pesados. E eu espero que quando vocês leiam esse livro, vocês tomem muito aprendizado, principalmente. E a leitura é algo muito gratificante, fortificante, que você pode conhecer outros mundos e situações. Você pode viajar para mundos ou países, como todo mundo fala, sem sair de casa. Você também pode vivenciar situações sem viver. Então, o que eu deixo de alerta é que às vezes aconteceu aqui no livro com a Catherine, quando ela conheceu o Lee, e de que ele tinha tantas atitudes boas com ela, que quando ele teve a primeira atitude péssima, ela não conseguiu identificar ele, ou ela não quis ver como um cara péssimo. Ela se focou apenas nos momentos bons, que todo mundo mostra quando conhece alguém, né? Então eu acho que se você, lendo esse livro aqui, conseguir entender a mensagem que ele tem para passar, e se algum dia, queira Deus não, você pegue e passe por uma situação, vai começar a passar por uma situação de abuso, você toma esse livro e muitos outros que falam sobre esse tema como exemplo. Eu acho que isso aqui pode te ajudar a ler melhor as pessoas com quem você convive. Então, se você tiver a capacidade de ler melhor o cara que você está, por exemplo, né, uma vez até no relacionamento contrário, não digo de tem um homem que tem, uma mulher que tem abuso, que é um tema, uma mulher abusadora, que é um tema que não é muito falado, mas que eu já vi que existe também. Eu, na minha vida, na verdade, eu vi mais casos de mulheres que abusam do que homens que abusam. Vida presencial. Porém, o que mais se vê no jornal são de homens abusadores, que a gente sabe que é a maioria mesmo, né? Então, se você, independente do seu sexo, da sua orientação sexual, o seu parceiro tiver atitudes abusivas e você tiver uma bagagem na sua, não de vivência, mas pode ser de vivência também, ou de leitura, lendo livros que te orientem bem, você vai poder saber você vai poder perceber mais rápido que essa pessoa não serve para você, que essa pessoa vai te fazer mal, e você vai tomar uma atitude mais
prematura de deixar essa pessoa antes que um pior aconteça. Eu espero que esse livro ajude vocês, leitores, leitoras, nisso, entendeu? Que ele seja um aprendizado e que se amem, que vocês encontrem pessoas que realmente amam vocês e que quem ama realmente gosta e não maltrata. É isso, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o livro, leiam, entendeu? Leio bastante, ele é muito bom. Como eu disse, dei 4 estrelas e meia no escudo para ele. Espero vocês aqui outras vezes. Esse é o nosso primeiro projeto de leitura, que vai ter muitos outros aqui no canal. Já estou lendo meu segundo livro agora. Meu próximo livro é Assim que Acaba, da Colin Hoover. E se você gostou, curte, comenta, compartilha para ajudar no engajamento do canal. Se inscreva aqui e até a próxima. Tchau.